Salve, salve, rapaziada! Professor Nascimento na área, disciplina de História, Colégio Marista Paranaense. Estamos aqui hoje na aula de número 3, na nossa videoaula de número 3, aonde iremos falar dos homens das cavernas. Nós iremos falar da pré-história, iremos falar sobre criacionismo e evolucionismo. Ai, meu Deus, quanta coisa! Relaxa, aperte os cintos e vem comigo! Então, o tema da nossa aula de hoje, a origem dos seres humanos, você vai encontrar da página 68 até a página 73 do seu material didático, galerinha. Vamos lá! Então, vamos lá, galerinha. Vamos começar falando, primeiramente, do esqueminha que tá aí do seu lado, tá? Quando a gente fala, assim, né, do surgimento, a origem dos seres humanos, primeira coisa que a gente tem que pensar, provavelmente aquela pergunta: de onde viemos? Afinal de contas, como era o primeiro ser humano, o primeiro homem, a primeira mulher? Oh, meu Deus! Essas perguntas, né, não é uma novidade, né? Muitos outros povos já fizeram essas perguntas antes. E como essa galerinha explicava, era basicamente através de mitos da criação, tá? O que é o mito da criação? Veja só, cada povo tinha suas crenças, cada povo tinha a sua mentalidade, cada povo explicava, né, o surgimento humano a partir das suas crenças, dos seus mitos, né? Cada povo tinha um mito diferente. Então, assim, os africanos, né, os iorubás, né, uma tribo africana, eles explicavam lá que o surgimento dos seres humanos vinha a partir de uma divindade, né, chamada Oxalá, que havia criado os seres humanos a partir do barro. Já os tupis, né, aqui na América, especificamente no Brasil, eles explicavam que o surgimento, né, dos seres humanos era a partir que os seres humanos começaram sendo seres alados e que depois de um tempo com asas, né, que voavam, e que ao entrar em contato com a Terra, as asas se perderam e os seres humanos começaram a caminhar sobre a Terra, né, a partir, né, da criação do Deus Tupã. A própria Bíblia, né, a Bíblia, ela traz uma explicação que é baseada, né, na criação de Adão e Eva, né, que Deus havia criado o primeiro homem, né, e a partir do barro também, e a partir da sua costela, criado a sua mulher, né, a Eva, a história que está lá presente no livro do Gênesis, e várias outras explicações. Existem muitos mitos de criação, os gregos tinham os deles, os egípcios tinham os deles, vários povos, cada um explicava de acordo com contava uma história, tá? Essas ideias fazem parte de um conjunto esse conjunto de teorias é chamado de criacionismo, teorias criacionistas. Se cair isso na tua prova algum dia, o que é uma teoria criacionista? É a ideia de que existe uma divindade que vai criar o ser humano a partir da sua força, a partir da sua energia. No entanto, em história, a gente não lida muito com essa parte. A gente não vai muito para esse lado do criacionismo, né? Pensando na questão da Bíblia, né, e Gênesis e tal, só que você estuda lá na catequese, você estuda lá com o pessoal da pastoral, bem sossegado, bem de boa. Em história, a gente trabalha com outro tipo de explicação. Um outro tipo de explicação para o surgimento do ser humano. Mas, Sr. Nascimento, qual é a explicação, então? Como que os seres humanos, né, a ciência, a história explica? Bom, vamos lá. Lá por volta do século XVIII, do século XIX, né? O que começou a acontecer, né? Numa época em que os pensadores, os cientistas, os filósofos começaram a usar a razão para explicar as coisas, né? Eles começavam a não aceitar mais mitos de criação. Por que tem que acreditar que é um mito da criação? Cadê a prova de que isso realmente existe? Nós precisamos de provas. Nós queremos uma explicação dos fenômenos da natureza que seja baseado na ciência, que seja baseado numa prova concreta. Nós não queremos explicações que sejam baseadas em mitos, em histórias. Esses pensadores do século XVIII queriam encontrar evidências. Eles buscavam evidências para comprovar o surgimento do ser humano. Mas, Sr. Nascimento, afinal de contas, o que é uma evidência, professor? Negando as aparências, disfarçando as evidências.
evidência não é isso. Evidências são provas, galerinha. São fontes que permitem que o historiador, que o cientista formulem hipóteses, tá? Essa é a ideia de uma evidência, tá? Então, basicamente, as evidências e que baseavam os estudos, né, que se fundamentavam os estudos desses cientistas lá do século XVIII, do século XIX, para explicar o surgimento, né, dos primeiros seres humanos. A grande teoria que vai surgir, científica, baseada, né, em estudos, em evidências e tal, é a desse carinha que você tá vendo aqui do lado. O tal do Charles Darwin, ó, Charles Darwin. Se você vê ele na rua, agora você já pode cumprimentá-lo, tá? Esse carinha que você tá vendo aí, né, com o chapeuzinho muito parecido com o Gandalf. O senhor não sei quem é o Gandalf. Se você não sabe quem é o Gandalf, vai estudar, vai prestar atenção lá na história do cinema que você tem que saber quem é o Gandalf. Voltando. O Charles Darwin, galerinha, tá? Ele é um naturalista, ele foi um naturalista, né? Que ele escreveu uma obra chamada A Origem das Espécies por meio da Seleção Natural. E o que dizia essa obra do cara? Baseado em estudos, baseados na observação de plantas, de animais, de rochas, de fósseis, o nosso amigo Charles Darwin, ele descobriu, né? Ele formulou uma teoria de que todos os seres vivos se transformavam ao redor do tempo, iam evoluindo. Essa era a ideia do Charles Darwin, que com o passar do tempo, os seres humanos e todos os seres vivos iam se adaptando, se modificando de acordo com o seu ambiente. E que as características favoráveis, né, desses seres vivos levavam à sua sobrevivência, à sua predominância na natureza, e que as características desfavoráveis levavam à sua total extinção. Então, basicamente, a ideia do Charles Darwin era que, assim, os seres humanos vão evoluindo, assim como os outros animais, assim como as plantas vão evoluindo, se adaptando ao meio, e se as características favoráveis vão gerar a sua sobrevivência, a sua predominância, e quem não se adaptar é extinto. Essa é a teoria da evolução, o evolucionismo, galera, beleza? Em outras palavras, para você entender muito bem, dá uma olhada nessa imagem que você está vendo aqui do lado, né? Se você olhar, por exemplo, aí as girafas, todas as girafas ali que estão representadas, para o Darwin existia anteriormente girafas que eram de pescoço curto e girafas que eram de pescoço longo. As que tinham pescoço longo tinham mais facilidade para obter alimentos, as que tinham pescoço curto não conseguiam chegar lá na planta e acabavam morrendo. Então, as de pescoço comprido sobreviviam e continuavam, né, a sua trajetória. Logo, apenas teriam girafas de pescoço comprido, e assim sucessivamente. Esse é o princípio básico do darwinismo, que a sobrevivência das espécies vai sendo baseado nas suas características favoráveis, beleza? Agora, se isso acontecia com todos os seres vivos, de acordo com o Darwin, é óbvio que isso acontecia também com os seres humanos. Dá uma olhada aqui embaixo, tá olhando ali? Essa imagem é muito famosa, né, que mostra a evolução do ser humano, ou seja, que os seres humanos teriam evoluído há milhares de anos. Os estudos dos fósseis mostram isso pra gente, né, e basicamente a nossa espécie, o Homo sapiens, né, teria surgido, evoluído de um ancestral, né, dos primatas, né? Lá muito tempo atrás, mais ou menos há 5 a 7 milhões de anos, que esses primatas, né, teriam evoluído e chegado na condição da nossa espécie, né? Nossa espécie do Homo sapiens, belezinha? E sendo assim, então, vamos conhecer os nossos ancestrais, né? De acordo com a ciência, de acordo com a teoria da evolução de Charles Darwin, a análise dos fósseis de vários cientistas, vamos ver como o ser humano, né? Os nossos ancestrais, como chegamos aonde chegamos, na nossa espécie Homo sapiens. Este primeiro que você está vendo, Australopithecus afarensis. Esses caras, então, basicamente são os primeiros ancestrais do ser humano, né? Os primeiros hominídeos descobertos na África, bípedes.
Senhor Nascimento, o que é bípede? Bípede é aquele que caminha sobre duas pernas, né? Então já percebemos que ele conseguia se locomover com as duas pernas. E um fóssil bastante completo de uma fêmea chamada Lucy, que os cientistas deram o nome de Lucy, tá? Foi encontrado na África, que mostra, até o presente momento, a teoria aceita, né, que os seres humanos teriam surgido nesse continente. Então vai gerar uma grande revolução sobre a origem dos seres humanos. Depois de muito tempo, né, o Australopithecus vai evoluir para o que chamamos, né, do Homo habilis, a primeira espécie do gênero Homo, tá? Basicamente, esse ser primitivo ainda, ele já conseguia fabricar algumas ferramentas, diferente do Australopithecus, né? Ele já pegava algumas ferramentas fabricadas de pedra lascada. Então ele pegava a pedra, ficava batendo uma pedra na outra, formava uma ferramenta e ele conseguia utilizar essa ferramenta como utensílio para desenvolver as suas mais diversas atividades. Depois vem o Homo erectus. O Homo erectus já tem uma evolução. O ser humano já deixa de ficar andando arcado e vai andar de forma mais reta, ereta. Esse daí que você tá vendo na sua tela já é o primeiro ancestral que vai conseguir dominar o fogo, galera. Pense o quanto era importante o fogo para esses caras. Era muito importante mesmo. Servia para muita coisa. Até hoje o fogo é importante para nós. Então imagine para esses caras lá na pré-história. Então eles eram organizados em grupos. O Homo erectus aí, né, começava a dominar essa técnica tão importante para nossa história, beleza? E o homem de Neandertal, né? O homem de Neandertal, ou neandertalenses, né? Que viveu no continente europeu, regiões mais frias, se organizava em grupos familiares, já expressava alguns dialetos. Acredita-se que o homem de Neandertal teria convivido, né? Junto, né? Com o Homo sapiens, né? Então, assim, o homem de Neandertal era um pouco mais baixo, um pouco mais forte que os seres humanos modernos, mas já é, né, o nosso ancestral mais próximo do Homo sapiens. Esse aí não tem evidência histórica. Isso aí que você está vendo na tela não é baseado em ciência. Isso daí é uma piada de mau gosto que alguém fez. E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Espero que você mande suas dúvidas. Toda dúvida que você tiver, manda pra gente lá no fórum. A gente tá à disposição, né, pra ajudar aí, tirar todas as suas dúvidas. E ó, vamos ter novidade em breve, hein? Em breve iremos fazer um collaborate ali na Blackboard, onde você vai poder tirar suas dúvidas e conversar comigo ao vivo e com o Nofa. Se bem que ele não fala nada. Fala alguma coisa pra galera. Ele tá muito tímido, pessoal. Mas ele é um tagarela. Fiquem tranquilos que logo, logo ele vai falar com vocês, beleza? Aquele abraço, espero que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Nascimento, aquele abraço. Tchau! Nofa!